uma ameaça em seu próprio país, pois precisa defender seus próprios civis, para depois você defender uma possível ataque aos grupos extremistas de outro país. Obrigada, esse é o meu discurso. Obrigada pela continuidade desse discurso. A República Islâmica do Paquistão tem a palavra durante 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Primeiramente, respondendo à pergunta do Chico, nós combatemos os grupos dentro do nosso país, mas não quer dizer que nós não precisamos ficar presos apenas no nosso país. Podemos ajudar a paz aos países ao redor. Agora, eu tenho uma pergunta aos Estados Unidos mexicanos. Qual é a questão de adotar uma postura passiva frente à ameaça iminente? Não podemos nos abster ao combate ao terror. Suplico uma reflexão às pessoas presentes nesse comitê. O terrorismo é um perigo real e não podemos permitir que este avance sob quaisquer circunstâncias. Como fronteiras para nossos companheiros, como subestado para nossos companheiros, perdão. O terrorismo não obedece às fronteiras, por isso não precisamos só combater os grupos extremistas, tá? Reiterando que respondi ao Chico. E, assim sendo, vislumbra uma resposta em nossa postura, a qual virá com a propagação de nossos sucessores. A disseminação do mesmo, segundo nosso ponto de vista, deve ser ceifada para que não estabeleça raiz. Deste modo, qual outra solução o México apresentaria para o combate ao terror? Oferecer o tempo sobrou ao México. Não há tempo, presidente, segundo o limite. E a próxima delegação, então, que terá o direito de palavra será a República Federal da Alemanha. Porém, antes disso, nós, na mesa diretora, gostaríamos de salientar que o debate proposto por nós em relação ao X e seu DPO, a nós, não interfere nas outras delegações, foi aceita, a justificativa foi aceita. Para nós, está esclarecido o ponto que nós colocamos no debate. Gostaríamos de agradecer, inclusive, ao debate não moderado que foi proposto. Então, tendo isso em pauta, esclarecido, gostaríamos de propor que a República Federal da Alemanha se manifestasse no minuto e meio e ação de tempo. Muito obrigado. Gostaria de questionar os Estados Unidos, porque ele levantou o princípio da legítima defesa, tanto os Estados Unidos quanto o Paquistão, sobre a ameaça que o Iraque representa. Só que parece um desconhecimento ou uma ignorância com relação ao conceito de legítima defesa, pois legítima defesa pressupõe ataque iminente em curso para que possa ser feito. Não há provas com relação a nenhum tipo dessas situações. Com base nisso, gostaríamos de saber de onde eles tiraram isso. Passando o tempo para os Estados Unidos. O tempo restante de 1 minuto, a sessão de tempo, então, da República Federal da Alemanha aos Estados Unidos da América, gostaria de saber se há o acatamento do país. Obrigado pelo tempo cedido, configurando o artigo 51, que trata da legítima defesa, e também a resolução 373, que se refere justamente à luta contra o Estado que tem um indício de uma arma química, e corroborando também o uso da legítima defesa preventiva para que se evite a morte de milhares e milhares de civis. Gostaria de salientar também que foi questionada a veracidade da notícia que eu li. Gostaria apenas de citar a fonte, a agência Reuters, dia 22 de dezembro de 2002, que se refere ao posicionamento do Iraque em relação às inspeções em seu país, a não colaboração. Obrigado. Gostaria de dar continuidade à lista. República Popular da China, 1 minuto e meio de discurso e a sessão de tempo. Gostaria da República Popular da China, gostaria de ceder o tempo para a Alemanha. Tempo cedido da República Popular da China à República Federal da Alemanha, 1 minuto e 25. Será aceito ou não? Tempo aceito, 1 minuto e 25. A República Federal da Alemanha muito se surpreende com a proposição da legítima defesa preventiva. A legítima defesa preventiva prevê que ameaças que não sejam iminentes possam ser evitadas. Sendo assim,
qualquer ameaça, em qualquer lugar, mesmo que não existam provas sobre ela, podem ser combatidas. Pelo que eu sei, isso torna uma guerra, torna a barbárie. Isso é uma guerra de todos contra todos. Sendo assim, reiteramos que essa doutrina é completamente contra o discurso do direito internacional e gostaríamos de saber como que os Estados Unidos mantêm esse discurso. Obrigado. Gostaríamos de dar continuidade a esse discurso e República dos Camarões, 1 minuto e meio, por favor, a sessão de tempo. Obrigada, presidente. Visto que não foram apresentadas provas de que as intervenções pacíficas esgotaram-se, é necessário repensar a justificativa utilizada para uma possível intervenção. E o senhor delegado dos Estados Unidos, ainda de acordo com a doutrina Bush, e os terroristas internos do seu país? Visto que em 2002, em 4 de julho, boa data, foi identificado um assassinato envolvendo egípcios e israelenses, e por quase todo o mês de outubro de 2002, entre Baltimore e Washington, muitas pessoas foram mortas num ataque conduzido no seu território. Eu queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. Qual é a intenção em tentar acabar com o terrorismo fora do seu território, sendo que dentro não necessariamente está sendo executada essa política? Eu encerro meu discurso e vocês não têm palavra. Com o tempo de 20 segundos acabado pela mesa, muito obrigada. República do Iraque, seguindo pela lista de discurso, possui 1 minuto e meio. Primeiramente, a República do Iraque gostaria de falar algumas palavras a respeito do debate não moderado proposto, pois não houve tempo para a nossa fala. A respeito da cooperação, gostaria de dizer que em 1991 a cooperação não foi maior da nossa parte, simplesmente por não serem apresentadas garantias de que as sanções econômicas impostas à República do Iraque seriam diminuídas. Além disso, até fevereiro de 2003, há um mês atrás, os documentos da Comissão das Nações Unidas de Vigilância, Verificação e Inspeção diziam que o Iraque cumpria a Resolução 441. Além disso, gostaria de salientar o discurso a respeito de democracia e de ataque ao combate ao terrorismo no Iraque. Gostaria de citar as palavras de Richard Haas, diretor para assuntos do Oriente Médio do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. As palavras dele, abre aspas. Você não está entendendo, disse ele ao entrevistador. Nosso objetivo político é nos livrarmos de Saddam Hussein, não de seu regime. Acho que isso diz muito a respeito da intenção dessa invasão ao Iraque. Obrigado. Dando seguimento a esse discurso, temos agora a República da Guiné, tempo de 1 minuto e meio, e a sessão de tempo. Quando foi dito que o possuir armas já justifica o uso da força, acredito que não, pois só o possuir armas não faz com que a legítima defesa seja caracterizada. Se o fosse, provavelmente estaríamos na Terceira Guerra Mundial. Eu cedo meu tempo aos Estados Unidos. Obrigado. Tempo de 1 minuto e 5, cedido da República da Guiné aos Estados Unidos da América. Gostaria de saber se há acabação contra esse tempo. Queremos então ressaltar que esse 1 minuto e 5 segundos será aglutinado com a próxima tempo de fala de 1 minuto e meio. Correto? Pode começar. Agradeço a sessão de tempo e já aproveitando também a minha fala, gostaria de discorrer sobre alguns pontos sobre o posicionamento do Iraque e também a ameaça real da Al-Qaeda. Nós fomos atacados dentro do nosso próprio território por um grupo terrorista da Al-Qaeda, grupo que tem contato com o ditador Saddam Hussein. Sobre Saddam Hussein, podemos citar o caso de 1991, onde o ditador esmagou uma rebelião xiita no sul do Iraque, deixando milhares de vítimas.
Depois da derrota do exército iraquiano no Kuwait, por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, a situação se amenizou. É importante também salientar, que foi levantada a questão, creio eu, pela delegada de Camarões, que a questão do terrorismo é uma questão global. Nós estamos combatendo sim dentro do nosso Estado-nação, mas os Estados Unidos têm a honra e a missão de levar a paz para o mundo. E assim como nós estabelecemos a paz dentro do nosso Estado-nação, nós corroboramos também com a paz em outros estados. O povo iraquiano se encontra vítima de um ditador cruel, e um ditador que, liderando esse estado pária, que possui armas químicas, e na próxima fala eu vou me direcionar a isso, peço aos delegados que votem por uma intervenção. E gostaria também de salientar que o anti-americanismo cresceu no mundo inteiro e que já realizou diversos ataques pelo mundo. A Al-Qaeda já realizou ataques no mundo inteiro. Então, nós, dos Estados Unidos, nós temos medo de um próximo ataque. Como todas as nações aqui, também deveríamos sentir este medo. E baseado nisso, é que nós salientamos a importância da legítima defesa preventiva para evitar novos massacres internacionais. Cedo meu tempo à mesa. Não poderia precisar do tempo, poderia ser destinado, já havia suficiente tempo, porém, obrigada, agradecemos. E a próxima delegação a ter fala a República Federal da Alemanha, por favor, 1 minuto e meio, e a sessão de tempo. Agradecemos a mesa. Compartilhamos com a postura dos Estados Unidos de combate ao terror. Mas este combate ao terror, como foi expresso no meu discurso, não pode se tornar um medo generalizado que justifique qualquer atrocidade. Não podemos combater terror com mais terror. E o terror útil é a guerra. Sendo assim, todas as medidas pacíficas possíveis devem ser esgotadas antes de sequer pensar na possibilidade de uma guerra. Com relação à ação de grupos terroristas, é curioso acreditar que um grupo privado que vai contra os interesses de um Estado pode ser usado como justificativa para punir um Estado. É como falar que ações de indivíduos que estão dissonantes no interesse estatal podem se justificar por qualquer coisa. Muito obrigado, encerro meu discurso. Agradeço esse discurso. A próxima delegação de fala será a República da Bulgária, durante 1 minuto e meio. Pode começar. A República da Bulgária gostaria de ressaltar que o objetivo é resolver esse conflito de forma pacífica. Isso só ocorreria se o Iraque concordasse com todos os termos estabelecidos na Resolução 441, o que não ocorreu. Mesmo as equipes de busca de armas de destruição em massa no Iraque não tiveram acesso a todos os estabelecimentos que havia sido decidido na resolução. O Iraque apenas concordou parcialmente com essa resolução. Além do mais, o terrorismo é uma ameaça global. E nós, como defensores da democracia, da paz e dos direitos humanos, principalmente, temos que estar cientes disso e concordarmos com resoluções que protejam os direitos humanos. O ditador Saddam Hussein, com ligações da Al-Qaeda, mostra que ele é a favor do terrorismo, além do mais da opressão que ele faz com a própria população iraquiana. A intervenção que é discutida aqui não é uma intervenção para continuar com o terror, continuar com o terrorismo, mas uma intervenção focada de forma a derrubar esse ditador e estabelecer a democracia na República do Iraque. Sendo tempo para a República do Iraque. Tempo cedido da República da Bulgária à República do Iraque, tem duração de 24 segundos. Gostaria de saber se há um acatamento a essa questão. Sim. Então, 24 segundos. Primeiramente, gostaria de retomar que, há um mês atrás, há um documento oficial dizendo que a República do Iraque coopera com as investigações. Além disso, gostaria de ressaltar que, para que sejam evitados novos massacres internacionais, essa intervenção não deve ocorrer, dados os casos anteriores. Além disso, por último, essa é uma reunião que não pretende discutir democracia ou formas de governo. Se essa for a intenção, por favor, me avisem, pois estou aqui pelo motivo errado. Tempo terminado. Obrigada. Primeiro discurso, então, República da Angola, durante 1 minuto e meio, por favor, e a sessão de tempo. Essa
retirar para o Chile, que eles falaram que porque o Paquistão não presta atenção nos seus conflitos internos, ao invés de mexer no Iraque. Eu só queria reiterar que o que a ONU representa é a cooperação internacional, ou seja, todos os países têm direito de tentar ajudar um ao outro. Eu queria perguntar para o senhor delegado dos Estados Unidos o que ele considera terrorismo, já que o que os Estados Unidos faz no Afeganistão desde 2001, ao nosso ver, poderia ser considerado terrorismo, e por que não deveria haver o anti-americanismo agora no nosso tempo? Obrigada. Tenho cedido a bola aos Estados Unidos de 31 segundos, terão 38, desculpas, se haverá sequência nesse tempo ou não. Não foi atacado pelos Estados Unidos, seria a justiça internacional. E agora a palavra está no Reino da Espanha. 1 minuto e meio e essa tempo. O Reino da Espanha expressa sua preocupação com o tema debatido. Nós sabemos que a proliferação dessas armas de destruição em massa representa uma ameaça mundial à paz e à segurança dos Estados, ao risco de que grupos terroristas adquiram essa tecnologia, o que acrescenta uma nova dimensão ao problema. Em relação ao Iraque, como citado inúmeras vezes, o regime de Saddam Hussein ameaça a própria população iraquiana. Nesse contexto, devido a inúmeras resoluções não acatadas, reiteramos a ameaça de Saddam e seu possível envolvimento com grupos terroristas. Obrigada. E devemos continuar então agora com os Estados Unidos mexicanos, 1 minuto e meio e a sessão. Eu gostaria só de responder à senhora delegada do Paquistão, que perguntou o posicionamento dos Estados Unidos mexicanos em relação ao terrorismo. Sabemos que o terrorismo não respeita fronteiras, e por isso mesmo é que esse comitê existe, para que os países aqui presentes possam fazer acordos de cooperação internacional, que é a base desse comitê, é estrutural. Gostaria de salientar que os Estados Unidos mexicanos alertam para a diferenciação entre objetivos militares e não militares dos ataques. Civis, crianças estão morrendo, e como foi citado pelo Chile. Então, o México gostaria de salientar a importância dessa diferenciação entre objetivos militares e não militares. Gostaria também de salientar o apoio do México ao pronunciamento da Guiné, que há um tempo atrás pediu uma investigação mais profunda e medidas estratégicas diplomáticas de acordo com as regras internacionais. Finalizo meu discurso. Obrigada. Dando continuação à lista, teremos a República Popular da China com 1 minuto e meio e a sessão de tempo. Levando em consideração o contexto histórico dos Estados Unidos, a República Popular da China gostaria de clarificar alguns pontos a partir dos seguintes dados. Os Estados Unidos da América alegaram anteriormente que o Saddam tem relação com a Al-Qaeda, ou seja, os terroristas. Vocês mesmos promoveram o terror fornecendo armas para o Iraque e para o Irã, onde o Iraque queria controlar a produção do petróleo na região da fronteira do país, talvez aproveitando-se assim da fragilidade do Irã em algum momento de transição do governo. Acredito que vocês tenham feito isso em razão ao recente ataque aos iranianos. Os Estados Unidos da América promoveram o fortalecimento do governo do Saddam e a subjugação do povo iraniano. Então, como vocês justificam a paz mundial que tanto espera a partir desses dados? Vocês não têm contra os Estados Unidos? Tem pedido da República Popular da China aos Estados Unidos da América com 45 segundos. Queremos saber se há questão ou não. E 45 segundos, por favor. Salientando a importância da paz no Oriente Médio para a estabilidade das relações comerciais, do livre comércio e da democracia, assim que nós notamos que a influência nefasta do Irã obrigava guerra sobre o Oriente Médio, nós sim apoiamos o Iraque. Mas hoje, nessa situação, não colaborando com as investigações, nós somos contra.
E gostaria também de pedir a sessão de tempo para explicar a questão do Afeganistão, se alguém puder colaborar. Obrigado. Obrigada. Dando continuação, República Francesa, 1 minuto e meio e a sessão de tempo. A grosso modo, temos visto duas possibilidades de resolver esse conflito. Uma intervencionista e outra confiando nos trabalhos dos agentes da ONU, que ainda estão a produzir relatórios conclusivos. Eu gostaria de indagar as delegações, principalmente as pró-intervenção, qual seria o custo de uma intervenção, de uma invasão em uma região tão fragilizada como é do Iraque. Qual que seria o custo depois para a recuperação desse lugar? Haja vista a invasão no Afeganistão em 2001, eu temo pela recuperação e pela população iraquiana que a gente não tem pensado seriamente sobre todos os custos envolvidos nessa invasão. Cedo meu tempo nos Estados Unidos. Tempo de 30 segundos, cedido da República Francesa aos Estados Unidos da América. Eu gostaria de saber se há um apontamento frente a isso. Sim? 30 segundos, por favor. Obrigado, República Francesa. No Afeganistão, ajudamos a libertar um povo oprimido. E continuaremos a ajudá-lo e assegurar o seu país a reconstruir a sua sociedade, educar todas as crianças, meninas e meninos. No Oriente Médio, continuaremos a buscar a paz, sendo um conflito entre o Iraque e o Irã, sendo entre a Palestina e Israel. Essa é a nossa missão. Obrigada pela continuação da entrevista. República Árabe da Síria, 1 minuto e meio, com A República Árabe da Síria gostaria de assegurar a liberdade e dignidade do povo iraquiano. Assim, as atitudes de violar acordos e princípios internacionais vão contra as leis internacionais, de forma que reafirmamos a necessidade de que a luta contra o terrorismo permaneça, mas que seja por causas justas e proporcionais, pois não deve ser confundida com a intenção de liberdade e democracia, visto que o povo iraquiano tem todo o direito de autodeterminação de seu governo e que a democracia, se quiser ser restaurada, começa de dentro para fora. Gostaria de ceder meu tempo alemão. Tempo de 50 segundos, cedido da República Árabe da Síria para a República Federal da Alemanha. Eu gostaria de saber se há um tratamento de prejudicação. Sim? Então, corroborando com a posição das pessoas que são contra a invasão, questionamos a ideia do papel das instituições que estão sendo firmadas aqui. Um exército não serve para fazer o papel de polícia. Um exército serve para defender o Estado contra inimigos do Estado, enquanto a polícia serve para defender os seus cidadãos. Ao dizer que o exército serve como polícia, nós estamos dizendo que a população é o inimigo do Estado. Sendo assim, questionamos os Estados Unidos com relação a como ele se põe desse jeito, já que um exército não pode ser considerado uma polícia. E sim, a cooperação internacional pode resolver esse problema. Obrigada. Dando continuidade à lista, teremos agora a República do Iraque, 1 minuto e meio, com decisão de tempo. Não tem problema, né? A República do Iraque, gostaria de destacar, em um primeiro momento, não a República do Iraque, mas eu pessoalmente, Saddam Hussein. Eu pessoalmente combato a Al-Qaeda. Eu não forneço armas, eu não apoio a Al-Qaeda, assim como o Estado iraquiano. Não há provas de que eu forneça armas aos terroristas e que eu apoie eles. Afirmar isso gera uma ideia de que o Estado iraquiano, como eu sou o comandante dele, como um todo é aliado de tais grupos. Isso é uma mentira. Nós combatemos o terrorismo. Eu gostaria de salientar também o caso
com o Afeganistão, o nosso vizinho territorial, após o ataque às Torres Gêmeas em 9 de setembro de 2001. No início, George Bush dizia que seriam bombardeados, que o território seria bombardeado até que os suspeitos pelo ataque se entregassem. Porém, 3 semanas depois, o objetivo passa a ser simplesmente a derrubada do regime no Afeganistão. Então, eu gostaria de colocar que é uma situação muito semelhante, essa invasão, uma invasão sem motivos muito definidos, e que se a paz, como todos aqui colocam que a paz deve ser estabelecida, que o conflito deve ser humanitário, e o conflito humanitário já existe. A intervenção humanitária já existe, nós já contribuímos para isso. Então, para que haja paz, não deve haver invasão. Obrigado. Pode bem perto isso aqui, tá bom? Antes da seguimento desse discurso, gostaria de afirmar que o ataque às torres e aos Estados Unidos em setembro ocorreu no dia 11 e não no dia 9. Só a caráter de filmagem e de procedimento de relação. Então, continuando esse discurso, queríamos dar a palavra ao vice-presidente do Rio Grande do Norte, com 1 minuto e meio em sessão de tempo. Gostaríamos de lembrar